Deus possa saber falar no seu coração, em Jesus Cristo, viu? Levanta a luz agora, com a mensagem do Senhor esta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite mais uma vez, então agora em tua presença, Deus, para ouvir a palavra, para nos fortalecer a palavra, Deus, que vai nos dar nesta noite, Pai, poder, autoridade, revestimento, Deus, que essa semente, Deus, caia nesta noite em terra fértil, Deus, para que venha gerar fruto, Deus, fruto do Espírito Santo de Deus. É necessário nesta noite, Pai, a gente comer este alimento, Deus, e a tua poderosa e santa palavra. Porque nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, receba, Pai, nesta noite, para a tua serva, Deus, como mensageiro, para transmitir, Deus, a verdadeira palavra de cura e libertação. Senhor, eu te peço que te abençoe, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Só da igreja da paz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Livro de João. João capítulo 13, Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos ler a partir do verso 9. Amém? João 3, verso 9. Estava já com saudade dos irmãos, né? Passei aí uma semana fora. O Senhor é bom, irmãos, fez grandes obras lá na Bahia, né? O nome dele foi glorificado. Amém. Palavra conhecida. Creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Está desachado? A partir do verso 9 que diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus, né? Pode se assentar, quem estiver aí em pé. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Palavra do Senhor, onde Jesus ele teve um diálogo com Nicodemos, um homem que era príncipe, né? Príncipe dos judeus, príncipe em Israel, um homem entendido das leis de Deus, da palavra de Deus, alguém que ensinava na sinagoga, um professor, né? Alguém que estava ali dedicado perante o Senhor, os homens e a palavra de Deus. E esse homem observava Jesus, observava o poder que saía de Jesus, os sinais que Jesus fazia, e ele reconheceu que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não tivesse dado a ele. E Nicodemos, mesmo conhecedor da palavra de Deus, um mestre, um príncipe de Israel, ele ficava impactado com os sinais que Jesus fazia. E Jesus, irmãos, mesmo recebendo aquele elogio da parte de Nicodemos, ele não faltou com a verdade. Mesmo ele recebendo ali o reconhecimento da parte daquele homem, nem Nicodemos, irmãos, deixou
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aí Nicodemos fica com um ponto de interrogação na sua mente, e ele pergunta assim: mas como assim, mestre, nascer de novo? Como que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? E ele fica com aquela interrogação, e Jesus vai dizendo mais coisas. Jesus vai dizendo: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque aquele que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos começa a se maravilhar do ensinamento de Jesus, e aí Jesus fala para ele: não te maravilhes de eu ter te dito isso, necessário vos é nascer de novo. Deus, o próprio Jesus, aliás, deixa claro. E aí ele vai falar, ele vai dar um exemplo daquele que é nascido do Espírito. E eu acho lindo o exemplo que Jesus dá, irmãos. Quem é nascido de Deus, quem nasceu do Espírito, não se preocupa com nada. Você crê nisso nessa noite? Você que é nascido de Deus, aleluia. Você que é nascido do Espírito, da água e do Espírito, porque quem é da carne é da carne. A carne, irmãos, ela produz preocupações, anseios, ansiedade, dúvida, incertezas, incredulidade. Mas aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento. Olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus, é guiado por Deus e não pela sua própria mente. É como o vento, irmãos. Quem consegue controlar o vento? Teve uma abençoada, né, que presidiu a nação, e falou: vamos tocar o vento. Irmãos, ninguém consegue, porque o vento, olha só, ele assopra para onde quer, e nós ouvimos, e ouves a sua voz, nós ouvimos sim o barulho do vento, mas a gente não consegue ver. Já viu quando está aquela ventania? Que as árvores balançam, né? A árvore lá de casa balança, parece que vai cair, e aí faz aquele barulhão. Quem mora em apartamento é assim, né? Faz aquele barulhão, e você não vê, você ouve a voz e não vê. Assim é o Espírito, irmãos. Você não vê, mas você é dirigido, você é guiado por Ele, aleluia. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Olha só, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você entende da letra, você entende da lei, mas você precisa ter a revelação do Espírito, aleluia. Você entende muito bem da letra, você é bem fundamentado na letra, mas você precisa ter um encontro, uma revelação do Espírito, para que o Espírito comece a te guiar, aleluia. E quando o Espírito nos guia, irmãos, ele nos guia para onde, igreja? Para a direção de Deus, aleluia. Para a direção do eterno. E é tremendo, irmãos, porque você não sofre tanto, porque na verdade, irmãos, nós sofremos muito mais do que deveríamos sofrer. Você já parou para pensar nisso? Por que a humanidade sofre tanto? Mais do que deveria. E se Jesus morreu, irmãos, levando o nosso sofrimento, a Bíblia deixa bem claro que Ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então por que nós sofremos? Porque ainda estamos apegados, arraigados a essa carne, irmãos. Essa carne, a carne, ela não consegue confiar, a carne não consegue descansar. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, aleluia. Aquele que é da carne, irmãos, ele fica ansioso. Aquele que é da carne, ele fica em dúvida. Aquele que é da carne,
É isso, irmãos, quando a palavra está sendo pregada, você tem que ouvir dessa maneira, como se você estivesse atendendo uma pessoa que está te chamando no portão. Você tem que atender, porque você está ouvindo, você não sabe quem é, mas você está ouvindo. Não, eu vou atender para ver quem é, aleluia. Quem está tocando a campainha? Quem está me chamando? Quem está batendo palma? Eu estou dentro de casa, eu não vejo, mas eu ouvi, então eu vou atender, aleluia. Assim funciona a fé, irmãos. Nós não vemos Deus de maneira natural, mas nós o conhecemos pela tua palavra, nós o conhecemos pelas suas obras, nós o conhecemos pela criação, aleluia. É só olhar para a criação, não tem como você dizer que não existe um Deus, aleluia, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Ainda nem podemos estar com um ponto de interrogação: como pode ser isso? E aí Jesus diz: você é mestre, não sabe disso? Eu te digo coisas que nós sabemos, que nós testificamos e que vimos. Olha só, eu estou te falando de coisas que você sabe. Eu estou te dando o exemplo do vento. Você sabe o que é o vento, você ouve o vento e ainda você não consegue compreender. Se eu estou te falando de coisas terrestres, de coisas terrenas, e você ainda não compreende, como você vai compreender as espirituais? Nós precisamos da revelação do Espírito, irmãos. Como você vai crer se eu te falar das celestiais? E aí ele vai dar testemunho dele mesmo, porque lá no Antigo Testamento tudo apontava para Jesus, para o Messias. E quando ele fala: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontecia, irmãos, quando Moisés levantava a serpente de bronze no deserto? Aqueles que estavam feridos, machucados, doentes, enfermos, quando olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Porque aquela serpente representava Jesus, irmãos, representava a cruz do Calvário. Então é isso que Jesus está falando aqui, irmãos. É necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, aleluia, para que todo aquele que olhar para ele e crer, aleluia, seja salvo, tenha vida eterna, não pereça. De fato, a cruz está vazia. De fato, irmãos, não existe mais alguém pregado na cruz, porque ele ressuscitou, porque ele foi, irmãos, ali morto, crucificado, mas também o poder de Deus veio para ressuscitá-lo. Mas a cruz é importante para nós lembrarmos como deve ser a nossa vida, aleluia. Para nós lembrarmos, irmãos, que existe um Deus que se fez homem, que se fez carne, que encarnou, habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, aleluia, que morreu crucificado em nosso lugar para nos dar essa vida eterna. Ele é a luz que veio ao mundo. E o 16, verso 16 vai falar do textual da Bíblia. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nos salva, irmãos? Crer. Aleluia. Porque Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós já fomos gerados em pecado. Nós já nascemos pecador. Mesmo quando a gente acaba de sair do ventre da nossa mãe, ainda não temos idade madura de compreensão de nada, mas o nosso DNA, irmãos, o nosso gene, a nossa essência, já vem-nos com a essência, com o DNA, com o gene de pecador, porque, irmãos, nenhum bebê nasce adorando a Deus, não conhece a Deus, irmãos, precisa ser apresentado. Então, quando o bebê nasce, ele
quando você começa a ser guiado pelo Espírito. Então você crê, você confessa Jesus, você crê, você entrega a sua vida a Jesus. E a partir deste momento você é salvo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo. Então quem crê não é condenado, quem não crê já está, porquanto não crê no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. E aqui está, irmãos, a condenação. Porque se eu já nasci pecadora, se a minha natureza é pecaminosa, de que maneira eu vou me salvar? Aleluia. Se eu já nasci trazendo essa herança, aleluia. Não porque eu escolhi, mas porque eu herdei. Nós herdamos, irmãos. Nós temos isso como uma herança na nossa carne, na nossa genética, no nosso gene. E a condenação é essa, irmãos, que a luz veio ao mundo, ou seja, a salvação veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que nos condena, irmãos, não é o fato de sermos pecadores, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mesmo que o Senhor Jesus tenha vindo, morrido na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados do passado e também pelos pecados do futuro. O que nos condena é a nossa vontade. É a nossa vontade que precisa ser transformada, irmãos. É o desejo do coração, aquilo que nós amamos de fato. Porque como que Deus vai colocar o povo no céu, vai introduzir o povo no céu que não ama Ele, que não deseja estar com Ele, aleluia, que não ama o Senhor? Então quando a Bíblia fala, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus. Ele foi levantado para que todo aquele que olhasse para Ele cresce. Assim foi com o ladrão na cruz, o da esquerda e da direita. De um lado falou: se tu és o Filho de Deus, liberta a ti mesmo e nos liberta também. O outro diz: você não sabe o que está falando, nós merecemos estar aqui, mas esse não. E quando ele olha para Jesus, ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Qual que era a vontade dele? Estar com Jesus. Qual que era a vontade do outro? Se livrar da condenação da cruz, mas não da forma correta, irmãos. Ele queria se salvar, mas sem aquele sacrifício. Ele queria se salvar pelo método errado, aleluia. Ele queria se salvar, irmãos, barganhando com Deus. E não é assim, irmãos, aleluia. A salvação é pela graça, mediante a fé, aleluia. Então quando a Bíblia está dizendo a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que a pessoa, quando ela está no erro, no pecado, ela não vem para Jesus? Ela não se aproxima de Deus. Por quê? Porque ela está nas trevas, irmãos. Ela está na escuridão. A primeira coisa que a pessoa faz é se afastar. É parar de vir para a igreja. É ficar longe de Deus. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque sabe, irmãos, que quem está nas trevas, quem ama o pecado, quem ama a injustiça, não se aproxima de Deus, não se aproxima da luz, não se aproxima de Jesus, porque sabe que é reprovado. Então quem quer ser reprovado? Quem quer ser colocado ali em evidência? Quem quer ser reprovado? Quem quer ser confrontado? Ninguém.
dois senhores. Não tem como eu ter dois senhores. Ou eu amo a Deus, ou eu amo a mim mesmo. Aleluia. Então é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra. Essa será a condenação. Sabe por quê? Eu não vou ser condenada pelos meus pecados. Porque Jesus veio para pagar a minha dívida. Para quitar a minha dívida. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a tua dívida na cruz. Ele já fez tudo o que deveria ter feito. Só que mesmo Ele vindo, ainda as pessoas não querem amá-lo, não querem ir para a luz, amam as trevas, amam o pecado, amam a injustiça, amam a vontade própria. Só que Ele diz que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Então quem está na luz ama estar na presença de Deus. Quem anda na luz ama, irmãos, está na casa de Deus, ama fazer as coisas de Deus, porque quer que as obras do Senhor sejam manifestas, porque essas obras foram feitas em Deus. Aleluia. Então no grande dia, no tribunal, qual vai ser a condenação? Olha, Jesus veio para você, Jesus se apresentou a você, o Espírito se revelou a você, mas ainda assim você amou as trevas, você amou o pecado, você amou a injustiça, você amou o que aborrece a Deus, o que Deus odeia. E nós estamos vendo, irmãos, muitas pessoas, até mesmo pessoas na igreja, porque hoje a igreja se intimidou, né? A igreja, quando vem essa palavra condenação, ela vira folha, né? Muitas igrejas hoje não querem pregar o evangelho que salva, a verdade que liberta, e muitos estão sendo enganados. Só que naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, aleluia, no dia do juízo final, não vai ter colher de chá. Sabe por quê? Porque o inocente veio, aleluia, padeceu por amor de nós, derramou seu sangue, satisfez a justiça de Deus, aleluia. Agora, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu tendo nascido pecadora, aleluia, quando Deus olha para mim, quem que Ele vê? Jesus, aleluia. Quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, que nos purifica de todo o pecado. Então, que nessa noite você possa se conscientizar dessa palavra e buscar andar na luz, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Andemos na luz assim como Ele na luz está, e tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue sem pecado, aleluia, sem dolo, sem mácula, sem mancha, o sangue puro nos purifica de todo o pecado, aleluia. É dessa forma, irmãos, que nós vencemos. Mas infelizmente estamos diante de uma sociedade onde a maioria ama as suas vontades, aleluia. Deus, Ele conhece a vontade do meu e do teu coração. Ele sabe que os que são seus, Ele conhece os que são seus, diz a palavra de Deus. Então que nessa noite você possa quebrantar o teu coração, aleluia, e oferecer a Ele um coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele não está atrás de sacrifícios nem de holocaustos, mas um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Por que nós não conseguimos amar a Deus, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Por que eu não consigo amar a Deus como deveria? Por que eu não consigo honrá-lo como deveria? Por que eu não consigo reverenciá-lo como deveria? Ah, Deus entende. Ah, Deus é misericordioso. Ah, Deus sabe o que eu estou passando. Sim, mas a única coisa que Ele te pede, aleluia, é amar a Ele sobre todas as coisas. Irmãos, esse é o mandamento principal, irmãos, é o número 1.
que Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor de toda a terra. Então, irmãos, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus e olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eu preciso nascer do Espírito, Pai. Aleluia. Eu preciso ser alguém espiritual, eu preciso ser guiada pelo Senhor, porque o Senhor não falha, não há falhas em Ti, Senhor. O Senhor é um Deus perfeito, que faz tudo perfeito, aleluia. Não há nada errado no Senhor, e ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim o Senhor nos ama, continua nos amando, e Ele vai te amar até o teu último suspiro, aleluia, até o teu último dia, até o teu último suspiro. O Senhor vai te dar a chance de fazer diferente, de amá-lo, de se aproximar da luz. Falar: Senhor, eu rejeito as trevas, eu rejeito o pecado, eu odeio o pecado, eu odeio a iniquidade, eu odeio aquilo que te aborrece, aquilo que traz privilégio para o adversário, para o inimigo da nossa alma, Senhor. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, eu oro para que a tua igreja, Senhor, receba, Senhor, um choque de realidade, Pai, para que a sua igreja, Senhor, receba, Senhor, um choque de consciência, para que a sua igreja seja despertada na sua mente. Ah, só que a tua palavra, Senhor, que penetra no mais profundo da alma e do Espírito, Senhor, que a tua palavra que não é minha, Senhor, mas é a palavra do teu Espírito, a palavra que produz fé, a palavra que produz temor e tremor, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que os demônios creem mais do que nós, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que os demônios têm mais fé do que nós, porque eles temem e tremem da tua palavra. Aleluia. Mas que nessa noite, Senhor, um temor venha tomar conta do nosso coração, que nós venhamos temer o Senhor, porque a tua palavra também diz, Senhor, que nós não devemos temer o homem, nós não devemos temer os demônios, mas nós devemos temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno, Senhor. Então, que nessa noite, Pai, a nossa consciência venha se voltar ao Senhor, que nós venhamos nos arrepender, porque hoje é noite de perdão. Aleluia. Essa mesa simboliza o perdão, essa mesa simboliza o amor incondicional. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, e Ele entregou o seu Filho por amor de nós. Então essa mesa representa o perdão, representa o amor. Que você possa pedir perdão a Deus, que você faça essa oração. Feche os seus olhos neste momento. Vamos pedir perdão ao Senhor. Perdão por quê, pastor? Perdão por não amá-lo, perdão por não honrá-lo, perdão por não reverenciá-lo, perdão por chamá-lo de Senhor e não obedecer a sua vontade, a vontade do meu Senhor, do meu dono. Eu chamo Ele de Senhor, mas eu faço a minha vontade. Eu chamo Ele de Senhor, mas eu faço o que me dá na telha. Eu chamo Ele de Senhor, mas sou movido pela carne, guiado pela carne. Não é, igreja. Aleluia. Pai Santo, Pai bendito, Senhor, eis aqui a tua igreja nessa noite, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Se o Senhor trouxe essas pessoas aqui nesta reunião, nesta noite, é porque o Senhor deseja, Pai, transformar, mudar, sarar, curar, limpar, transformar, purificar. Aleluia. Principalmente eu que estou aqui, Deus. Eu que mais preciso, Senhor, do teu perdão, da tua misericórdia, Pai, da tua compaixão, Deus. Todos nós precisamos, Senhor.
Somos carentes nessa noite, Senhor, da tua misericórdia. Nos atrai, Senhor, para a tua luz. Nos atrai, Senhor, com suas cordas de amor, Senhor. Nos atrai nessa noite, Pai, para a luz, para as boas obras, para aquilo que te agrada, ó Pai. Pai Santo, Pai bendito, santifica o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar. Feche os seus olhos, igreja, coloque a mão no teu coração. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, mas não como um texto decorado, mas ore de maneira intencional, crendo naquilo que você está orando, crendo naquilo que você está falando. Não ore porque você decorou o texto, porque você conhece de cor e salteado. Não. Ore de maneira intencional. Declare: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Pai, de maneira nenhuma cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, das obras más. Livra-nos de amar as trevas. Livra-nos de amar o pecado. Livra-nos de amar o conforto. Livra-nos, Senhor, de fazer a vontade da carne. Senhor, livra-nos nessa noite. Livra-nos, Senhor. Livra a tua igreja. Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai Santo. Tu és o Pai bendito. Tu és o Pai das luzes. Tu és o Pai de amor. Tu és o Pai celestial. Aleluia. Tua palavra diz, Senhor, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aleluia. Onde não há variação, onde não há sombra de variação, onde não há dúvida, o Senhor não muda. Aleluia. O Senhor não tem variação, o Senhor continua nos amando. O seu amor não muda, Pai. O seu amor é incondicional, mas nós precisamos te amar. Nós precisamos amar-te, Senhor. Nós não te amamos, ó Deus. Muitas vezes o nosso amor é da boca para fora. Falamos uma coisa e fazemos outra. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Ah, Senhor, nos ajuda nessa noite, Pai. Converte a nossa alma, converte o nosso coração. A aliança é feita no coração, a circuncisão é no coração, Senhor. Converte esse coração, Pai, inclinado ao mal, inclinado à vingança, inclinado à preguiça, inclinado à procrastinação, inclinado à gula, inclinado, Senhor, à inveja, inclinado, Senhor, oh meu Deus, quantas inclinações do nosso coração, Pai, inclinado à idolatria, inclinado ao ego, inclinado ao orgulho, inclinado, Senhor, à jactância. Ah, Senhor, transforma este coração, Pai. Transforma este coração, Senhor. Essa fábrica de ídolos, nossa, essa fábrica de ego, que nós possamos nos humilhar perante o Senhor. Como está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele vos exaltará. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós como igreja oramos nessa noite, pedimos o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia para participar do pão
do suco, Senhor, do corpo e do sangue, desse corpo que foi moído na cruz do Calvário, deste sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, nos perdoa, Senhor, e nos faz uma nova criatura, nascidos do Espírito, da água, aleluia, do Espírito, nascidos de Deus, Senhor. Transforma este coração, Pai. Transforma este coração, Pai. Este coração que ainda está arraigado, Senhor. Este coração que ainda está, Senhor, preso a esta terra, Deus. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Você é um peregrino. Não se iluda com essa terra, não, amados. É a mensagem do Espírito Santo nessa noite. Não se iluda. Não se iluda com aquilo que é da terra. Você está aqui de passagem. Você é um peregrino. A sua casa, a sua morada não é aqui, aleluia. Você é um cidadão do céu. A sua casa é o céu, é o seu lar eterno, é a sua morada eterna. Aleluia. Aquilo que você tiver que conquistar, o Senhor vai trazer nas tuas mãos. Mas não se apegue. Não se apegue a isso aqui, ó. Aleluia. Não se apegue a nada disso aqui. Aleluia. Não se apegue. Não se apegue. Não ame. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, irmãos, o amor do Pai não está nele. E o amor do Pai não está em nós, porque temos amado o mundo. Temos amado a consciência, irmão, do mundo. A soberba da vida. Senhor, nós precisamos te amar, Deus. Não só de palavras, Senhor, mas em espírito e em verdade, aleluia. Nós precisamos te amar, Deus. Coloque em nosso coração o desejo de te amar mais, de te amar, Senhor, de te desejar, de estar juntinho com o Senhor, juntinho. Assim como o filho anseia pela presença do Pai, assim como o filho que não vê a hora do Pai voltar para casa, com a provisão, com o alimento, assim como o filho que quando o Pai chega, pula de alegria e diz: o papai chegou, aleluia, o papai chegou. Que assim seja no teu coração, mesmo que você não tenha tido um pai presente, mesmo que você não tenha tido um pai, aleluia, presente, um pai que te educou, que te amou, não importa, ainda assim existe um Deus que te ama, um Deus que quer mudar a tua história. Ele é o teu Pai Celestial e Ele quer ouvir você dizer: o papai chegou, aleluia, para me dar suprimento, o papai chegou para preencher a minha alma, o papai chegou, aleluia, e eu vou ficar juntinho dele, aleluia. O Senhor quer curar as suas feridas. Eu não tive pai. Tem pessoas aqui que não teve pai presente, ou teve um pai violento, um pai carrasco, mas você não pode reproduzir essa imagem do teu Pai Celestial. Aleluia, porque Ele é um Pai presente, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que te ama. Aleluia, Ele quer mudar a tua história, Ele quer que você seja amado, Ele quer que você seja amada, Ele quer preencher a tua alma, Ele quer curar essas feridas, aleluia. Ele quer dizer para você: o papai preparou uma casa, uma morada eterna, onde você não vai mais chorar, onde não haverá mais choro, onde eu vou enxugar todas as tuas lágrimas, não haverá mais pranto, nem noite, nem dias escuros, nem dor, nem tristeza. É este lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então que nessa noite você não se esqueça do teu Pai,
Porque em nenhum momento Ele se esquece de você. Nem um milésimo de segundo Ele deixa de pensar em você. Ele não te deixa faltar nada, aleluia. Ele supre, Ele te dá saúde, Ele te dá vigor, Ele firma os teus passos, porque Ele é teu Pai. Por isso que Jesus queria estar junto dele, porque Jesus conhecia o Pai. Ninguém desce do céu senão aquele que subiu ao céu, aleluia. Então que nessa noite você creia, você tenha essa consciência de que você precisa mais amar o teu Pai. Ame o teu Pai, porque se você amá-lo, você não perde, você só ganha, você se torna uma pessoa melhor, você se torna parecido com Ele, você fica desapegado deste mundo, você anseia as coisas da eternidade, aleluia. Você tem paz, você tem alegria, você tem justiça, porque o reino de Deus, irmãos, não é comida e nem bebida, é paz, é alegria e é justiça no Espírito. Então que você beba desse Espírito, que você coma dessa comida. Ele diz: fazer a vontade do meu Pai é a minha verdadeira comida e a minha verdadeira bebida. Aleluia. Então quando eu faço a vontade dele, eu como a verdadeira comida e eu bebo a verdadeira bebida, que é amor, paz e justiça. Alegria, paz e justiça no Espírito. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém? Amém. Vamos agora orar ao Senhor, chamar aqui a palavra a Deus, vamos cear agora em nome de Jesus Cristo, que você poderoso Rei da Glória, e aos que nós estamos viu. E que sabe isso também vai em 1 Coríntios, né? 11, 23, até 29. Vamos ler, então ler aqui, você examine depois a si mesmo, para que a gente possa nessa noite, né, ser a nossa oração de paz. Vou chamar aqui o nosso presidente Valdir para ser isso aqui. Deus te louvado, eu vou ler aqui todos os irmãos aí, para o Senhor. Porque eu recebi do Senhor que também vós ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, dignamente come e bebe para a sua própria condenação, para não ter servido do corpo do Senhor. Amém? Para nossa noite, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa nossas falhas, perdoa, Pai, os nossos pecados cometidos, Jesus Cristo. Que nessa noite, Pai, nós possamos cear em paz, nosso coração em paz, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque agora, Deus, há uma aliança, Deus, para se renovar. Todas as vezes que nós comemos o pão do cálice, nós renovamos a nossa aliança, Deus. Nesta noite, Pai, todos nós aqui, Deus, queremos, Deus, compartilhar esse momento tão especial, Deus, onde, Pai, vamos comer o pão e beber do cálice. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados cometidos, Jesus. Acho que nesta noite, Pai, seremos gratos ao Senhor Deus, mais uma vez, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe grandemente. Senhor, nesta noite, Pai, presente ao Senhor esse pão, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, se tiver alguém que mais doente, enfermo, Deus, eu quero esse pão, que curar nesta noite, pois eu consagro em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Coração
apresenta ao Senhor. Diga para Ele quanto é importante, irmãos, essa aliança ser renovada em nome de Jesus Cristo. Diga para Ele o quanto você ama Ele, o quanto você deseja estar com Ele, né? O quanto você almeja o dia do arrebatamento. Todos nós que queremos morar no céu, a gente não vê a hora do arrebatamento da igreja do Senhor. Então, que nessa noite, como a todos, em memória dele, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, usa-me, Aleluia! como um farol que brilha à noite, como fontes suas águas pronto abrigo no deserto. Fecha minha cela ao teu, quero ser escravo da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, apresenta ao Senhor o caso, Senhor, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que tem poder, o inocente que teve que morrer para que hoje a gente recebesse uma mudança nisso. Da mesma maneira também, Deus, se alguém em nós enfermo ainda, Deus, arrumado o caso, o Senhor seja curado nesta noite. Tem poder o sangue do Senhor ainda, cura e liberta nesta noite, Deus. Eu apresento ao Senhor esse caso, Senhor, Pai, e consagre em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Deus, que nós possamos, Deus, entender, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a prioridade não é os nossos desejos, nossas vontades, que a prioridade é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Não, Senhor, porque nunca foi a tua prioridade, Jesus, sempre foi a prioridade do Pai. Nunca foi o teu desejo, mas sempre foi o desejo do Pai. E por isso que ali isso se fez maldito naquela cruz, para que hoje, Pai, pecador, errante, Deus, tivesse a oportunidade de retornar para a sua terra prometida, Deus. Então, que nesta noite, Pai, possamos nos alegrar, Senhor, porque estamos na casa do Pai, no lugar certo, Deus, aonde, Pai, vamos
ser agraciada, ser abençoada cada dia mais. E ao tomar desse caso, Senhor, Pai, seja o Senhor a transformar, seja o Senhor a mudar, seja o Senhor a curar, seja o Senhor a libertar nesta noite, Deus. E que nós possamos todos hoje beber em memória dele, em nome de Jesus. Glória a Deus.